Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Mary 34 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio de hoje: as personagens femininas do universo Immortals. Saudações, mortais! Estamos aqui no episódio 10 de Imortais na Estrada, junto com meu amigo e parceiro Marcos Lariucci. Estou aqui, galera, do trânsito, mais uma vez no pólido lunar. Hoje nós vamos entrar num dos temas que mais mexe com o público no universo Immortal: as figuras femininas. As figuras femininas. Será que mexe com o público, né, cara? Pois é. Esse bando de cueca. As figuras femininas, cara, que moldam destinos, quebram ciclos, desafiam o próprio conceito de vida e de morte. Nesse episódio, nós vamos falar de as três faces do sagrado. Olha só, hein? Ficou até com um nome bonito. Vai ganhar estrelinha. Tomara que tenha muita visualização isso aqui. Hoje nós vamos falar sobre a tríade feminina do grupo do universo Immortals. Vamos falar e explicar sobre a Selena, a Criança da Lua e a Astarela. As três são personagens fortes, mas por razões totalmente distintas. E a gente vai mostrar o porquê. É isso aí. A princípio, contrariando o que o pessoal pode pensar aí de início, elas não são exatamente o par romântico dos três principais protagonistas. Funciona como mais ou menos alguma coisa assim, mas não exatamente isso. E a gente vai falar agora um pouco mais sobre elas, e aí vocês vão ver quais as diferenças, porque a princípio parece até que elas são meio que a mesma coisa, né, Wendel? Pois é. É aquela coisa que parece, mas não é. É muito diferente isso aqui, cara. É, muito diferente. Principalmente a Astarela. Pois é. Então vamos começar aqui, uma de cada vez. Vamos começar pela Selena. Isso. Vamos lá. Vamos explicar quem é a Selena, que eu sei que isso gera muita dúvida. Selena não é um nome. A Selena é um título. Ela é um canal. Depois nós vamos falar da Criança da Lua e depois da Astarela. Mas porque elas são bem diferentes. Completamente. Então, vamos começar com a Selena. A Selena, ela é a Selena, né, cara? Não é uma Selena, é a Selena. Pois é, um leitor atento, ele vai perceber que toda vez que ela é mencionada, ela não é mencionada, porque Selena isso, Selena aquilo. Não, ela tá sempre em caixa alta. A Selena é um título. Então, conforme a gente fala, né? A Selena. É bom lembrar aqui que Selena vem de Selene. Selene que era a lua. Em grego, né, cara? E por isso que isso pode gerar alguma confusão e tal com a filha da lua, a Selena. Tem a ver e não tem a ver. Tem a ver também a profecia da Rainha Luba, que mostra com a Lua também. Tem muitas coisas da Lua sendo envolvida. Por muitas vezes a gente coloca a Lua aparecendo também no universo Immortals, a gente coloca um eclipse lunar, um eclipse solar. As pessoas podem ficar na dúvida, não entender muito bem. Tudo tem relação. Tudo, exatamente. Era isso que eu ia dizer. Tudo tem relação, não é gratuito, não é sem propósito. Não é coincidência. Não existem coincidências, principalmente no universo de Immortals. Então, quando a gente fala de a Selena, né, que vem de Selene, que vem de Lua, tem alguma coisa a ver com a filha da Lua, a Moonchild? Em algum aspecto tem. Não necessariamente são diretamente ligadas. Mas vamos dizer assim, é uma ironia. A Selena, ela é um canal. Ela não é uma personagem imortal.
A personagem que aparece, a mulher que canaliza essa energia, ela é uma pessoa normal, sensitiva, extremamente sensitiva. Ela não renasce, ela é ela mesma personalidade. Ela precisa ser sensitiva para ela ter a capacidade de se tornar a Selena. E a Selena, quando ela se torna, que ela ganha esse título, é porque ela consegue canalizar a Tiana, que é o grande amor do Nikolai. E o pré-requisito para isso... há 60 mil anos. Pois é. E ela é um pré-requisito ela ser uma pessoa extremamente sensitiva. E quando se diz pessoa extremamente sensitiva, não precisa necessariamente ser uma menina. É irônico, né? Porque no Sacrifício dos Puros tem uma cena em que um soldado francês ele canaliza a Selena por um breve momento. Rapidamente. Tem uma velha vendedora de legumes que também canaliza a Selena por alguns instantes. Uma menininha também, uma criança. A menininha já no Sacrifício, ela canaliza também a Selena, mas... Acho que a menininha é no Sacrifício ou é no Cálice? A menininha acho que é no Sacrifício dos Puros já, ou é no Cálice. Agora já fiquei na dúvida. É na mesma história, gente. A história é mesmo. Enquanto isso, a pessoa que pode canalizar a Selena mesmo, que pode canalizar a Tiana, ela está presa numa região que ela, por algum motivo, ela não pode sair de lá. Isso dá aquela sensação, pode dar uma sensação de reencarnação, mas não é. O público acha que é. O público, a gente passa que é isso mesmo de propósito. A gente conduz essa interpretação para esse lado. Mas, cara, é uma verdade mais cruel, né? Porque, na verdade, quando o Nikolai encontra com a Selena naquela cabana, ele até fala com ela assim, o preço precisa ser pago. E aí ele tem uma noite tórrida de amor com ela ali. E a pessoa pode ficar meio sem entender, mas que preço foi esse? Porque o que acontece? Não é a Tiana. A pessoa que está lá, ela tem a personalidade dela, a memória. Então é como se a pessoa estivesse sendo forçada. Ela não perde nada do que é dela. Ela mantém a sua personalidade, ela mantém sua vida como ela é. Pois é. Só que ela compartilha todas as lembranças, todas as memórias das vezes em que alguém canalizou a Tiana, serviu de corpo físico para a Tiana. Isso é para o pessoal ver que não é só o Nikolai que tem essa tragédia rondando ele. Porque se vocês pararem para pensar bem, olha só, é uma mulher que está lá, ela não teve escolha quando ela foi, por ser uma pessoa sensitiva, ela nasceu assim. Isso acarretou em ela se tornar um canal no qual uma entidade se aposta dela. É uma coisa até forçada. Por isso que o Nikolai não fica com ela. Porque não é a pessoa, na verdade não é a Tiana. Ela é a Tiana por alguns momentos. Então, no Cálice, quando ele está relembrando Caios Lúcios, o Nikolai viveu um momento como uma pessoa que era a Selena, que manifestava a Tiana e ao mesmo tempo vivia com o Nikolai. Aconteceu isso pode acontecer. É correto. Se a pessoa começar a ter um sentimento pelo Nikolai, vamos dizer assim que ele não se sente culpado de estar lá. Ele sabe que não é ela. É como se ele tivesse ali o seu flor com suas duas esposas. Nesse momento ele estava até feliz, né? Estava vivendo em paz, tranquilo ali, até o Caios Lúcios ferrar com a vida dele. E ele não tinha nada contra o Caios Lúcios também. Mas o Caios Lúcios chegou falando, eu encontrei, eu fiz, papapá, perere futuro, e eu consegui revelar a profecia e envolve ela. Aí ele fez alguma coisa lá que
que ele calou a Tiana. Ele conseguiu calar a Tiana, porque o resto não sabia dela. Mas ele queria a Selena. E aí vocês vão ter que ler lá no Cálice dos Hereges ou esperar a gente fazer o destrinchando, né, cara? É verdade. Porque a gente vai jogando as pistas sempre, né, aos pouquinhos. Como a gente vive falando, a gente não joga todas as informações lá. A gente vai, planta uma coisa aqui, uma coisa num outro ponto, uma coisa num outro ponto. Daqui a pouco vocês vão trazendo outras manifestações da Selena em outros pontos. E aí vocês vão ver também, quando ela tem aquela dualidade maior, como que isso afeta psicologicamente a pessoa. No Som da Perseverança tem uma Selena. Isso. Por um momento, ela fala com o Nikolai, e quando ela desperta, é uma pessoa que não conhecia o Nikolai, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, ela sai gritando apavorada. Verdade. Mas era uma Selena. É como se ela fosse possuída. Quer dizer, nesse caso, é uma possessão. Ela incorpora uma alma, um espírito que não é ela. Mas ela compartilha memórias que não são dela. Mas o que acontece? Só para a gente já poder finalizar aqui, para de repente não gerar mais dúvidas. Gente, eu me perdi no pensamento aqui, porque fui interrompido aqui em casa. Mas o que eu ia falar é o seguinte: a Selena, quando é a pessoa que tem a capacidade total de ser o vínculo, desde que ela nasce, ela sabe. Então, a Tiana prepara ela desde que ela é pequenininha. Desde que ela é novinha, ela já vai crescendo, ela vai começando a ter vislumbres da Tiana. Até ela chegar, normalmente aos seus 16, 18 anos, normalmente quando chega nessa época, que aí a Tiana aparece de vez para ela e explica tudo. E aí ela já está desde pequena sendo sondada por ela acaba aceitando de boa. É diferente de quando, de repente, a Tiana precisa desesperadamente falar com o Nikolai. Aí ela aproveita que estiver por perto e puder canalizar. Mas não é qualquer pessoa, gente. Tem que ser uma pessoa sensitiva para isso. E aí aquela coisa de como esse título, né, de A Selena, ele existe há milênios, ele já apareceu em alguns outros contos. Por exemplo, no conto Selena, no conto A Redenção. A redenção, ela é remetida ao princípio da Selena. Não necessariamente ela aparece. É só para o Nikolai ver que ela existe. Mas a origem da Selena é pré-diluviana. Isso aí. Muito antiga. Que está no conto A Selena, em breve sendo publicado. Beleza. Então, só para concluir, a Selena, ela é um título, é um estado. A pessoa não deixa de ser ela, não é uma reencarnação, mas sim é uma recepção, né? Isso. Ela é uma figura que lida com a memória, não com o destino. E isso separa ela completamente das outras duas. Então, puxando esse gancho, vamos partir agora. É a Selena, vamos para Filha da Lua. A Criança da Lua. Vamos dar um subtítulo para esse pedaço aqui? O Ciclo Inquebrável. O Ciclo Inquebrável. Então, diferente da Selena, que a pessoa é ela mesma, mas ela canaliza o espírito da Tiana, a Filha da Lua, a Moonchild, não. É uma mesma alma reencarnando várias e várias vezes num ciclo inquebrável, um ciclo infinito. Aqui a gente trabalha com a ideia de reencarnação. É reencarnação mesmo.
Cada vida dela é diferente, mas traz a mesma centelha, aquela mesma assinatura espiritual. Isso aí. É a alma reencarnando num corpo. Ela tem as experiências dela, ela tem a personalidade dela, nova e tal, mas ela guarda resquícios dessa alma que vem reencarnando. Um pouco de preparação, ela vai ter alguns vislumbres, porque como é uma pessoa que tem uma aura mágica muito forte, ela vai tendo flashes de algumas coisas que ela não entende que está acontecendo, até a alma dela despertar dentro dela. Não é que ela perca a personalidade dela. Por isso que vocês vão ver em alguns momentos a mesma filha da Lua, mas com personalidades um pouco diferentes. Até porque ela vai aparecer criança, ela vai aparecer adolescente, ela vai aparecer adulta. E ela já apareceu no Cálice dos Hereges, a primeira filha da Lua. Depois que ele deixou o Nicolai, que ele foi para o Tibete, aí ele estava no meio de uma nevasca, numa cidadezinha lá no alto do Tibete, e ele encontra o gatinho lá congelado na neve e salva ele. Sim. Olha só, olha a reincidência da história dele salvando o gato. E aí ele chega na beirada de um templo, nas portas de um templo, lá no alto do Tibete, e ele é recebido por uma sacerdotisa. Então esse conceito da filha da Lua, ela é qual que é o nome mesmo? É um Bodhisattva. Bodhisattva. Que é um conceito no budismo mahayana, o budismo tibetano, de uma alma que já conseguiu vencer todos os ciclos, já evoluiu o suficiente para alcançar o Nirvana, mas que escolhe, por escolha própria, continuar o ciclo do samsara, das reencarnações, para poder auxiliar na evolução espiritual de outras almas que não são tão evoluídas assim. Existe, se eu não me engano, no kardecismo, dizendo que também tem um outro espírito que alcançou esse nível, né? Mas a gente está falando do budismo tibetano. Então... Isso aí. A gente está falando do budismo... como seriam as reinterpretações que a gente fala, né? Reinterpretações culturais. Aquela mesma coisa sendo vista com pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes. Mas então, a filha da Lua, como que ela surge e como que é esse ciclo dela? Ela abriu mão para continuar reencarnando para cumprir uma missão. E qual é essa missão? Essa missão a gente ainda não sabe, mas... Ou não vai revelar. Mas a gente sabe. Esse spoiler vocês não vão ter agora. Não, você não estraga tudo. Pois é, mas pode pensar no seguinte: ela busca auxiliar na evolução de uma outra alma. E não é à toa que ela está sempre com as reencarnações dela estão relacionadas ao amigo de quatro patas aí, o felino Goang. Aí a gente pode botar assim, né? Como cada reencarnação ele herda intuições, afinidades, medos, impulsos, no Tibete desenvolveu-se uma prática única, que é reconhecer certos bodhisattvas como tukus, ou seja, reencarnações conscientes que escolhem onde e quando nascer. Suas renascenças seguem padrões, sinais, profecias e visões. Eles carregam aspectos da mente da compaixão do Bodhisattva original. O Tuka é entendido como uma emanação corporal. É isso aí. A filha da Lua, ela é uma emanação corpórea dessa alma que vem reencarnando. E ela, diferente da Selena, que a Selena, ela precisa de uma pessoa sensitiva e tal, a filha da Lua não, ela escolhe onde e como ela vai renascer.
ela tem suas limitações e tal, mas, de forma geral, é ela que escolhe retornar, como retornar e onde retornar. Reencarnação da luz que guia no vazio. E normalmente relacionado a essa missão que ela pretende cumprir. E aí vocês veem que interessante. Não sei se a galera já leu o Lendas volume 3, O Monte dos Mortos. É a menininha que o Nicolai encontra. Uhum. Que ele vai buscar. É a Tio-Ye. Ela vai ter um nome mais fácil da gente pronunciar quando o Nicolai encontra. Na verdade, o Nicolai vai batizar ela. E aí o Nicolai vai... sai com ela dali. E aí vão ter alguns contos bem interessantes com isso. E lembrando de uma coisa, né, que como ela está sempre junta com o Caio Lúcius ou o Donovan, ou futuramente o Dumbledore, quando o Nicolai faz isso de tirar ela dele, a galera que leu vê como que o Dumbledore fica, nessa época ele já está com esse nome de Dumbledore, que ele fica full pistola. Completamente, com a frase que ele fala: se é a guerra que você quer, seu cego miserável, você vai ter uma guerra. É alguma coisa assim. Ou você não chama ele de cego, ele chama ele de aleijado. Ele fala para ofender mesmo. E vem cá, quando o Dumbledore, ou o Duque, ou o Caio Lúcius, tem que ver como que a pessoa lembra quem é o cara, né? O Ozzy. O Donovan. Ele encontra em diferentes épocas. E como que ele percebe essa aura repetida? Então, cercando o nascimento dessa aura corpórea do Bodhisattva, que é a filha da Lua. Eu não sei se eu falei certo para vocês certo. Porra, ainda você fica escolhendo esses nomes complicados dessas culturas diferentes da nossa. Sou eu. E é difícil ficar falando dessas coisas. Mas assim, tem padrões que cercam o nascimento e o surgimento dessa nova filha da Lua. O que acontece? São marcas de nascença, são alinhamentos cósmicos, mudanças na atmosfera, no clima. Tem vários sinais que o Dumbledore, enquanto Caio Lúcius, ele aprendeu, ele ficou no Tibete, se aprofundando nos mistérios dessa cultura, e ele aprendeu como localizar as novas reencarnações da Filha da Lua. E foi meio que um pacto que eles fizeram. Então, ele sabe o momento e o lugar, quando que ele tem que encontrar a nova Filha da Lua. Por isso que eu acho que é muito fácil as pessoas confundirem ela com a Selena. Mas diferente da Selena, que é uma pessoa que serve de canalização para um espírito, serve de canal, né, para um espírito, a Filha da Lua é um mesmo espírito, uma mesma alma que retorna sempre. E aquela coisa, outra coisa que diferencia bastante, né? Existem sinais de onde ela vai reencarnar. A Selena não. A Selena precisa de uma pessoa com um nível de sensibilidade, né? A pessoa tem que ser sensitiva de uma maneira a ponto de poder canalizar ela. Senão, do contrário, é só assim, é um radinho que pega, é aquele médium fajuto que do nada fala alguma coisa. Por acaso sintoniza ali. E aí você não tem pista. Ela pode, de repente, a pessoa que estava canalizando ela morreu. Tá, e agora? Ela vai ter que canalizar numa outra pessoa. Ela pode canalizar no mesmo dia, ou então no ano seguinte, ou então na década seguinte, quando nascer uma pessoa apta o suficiente para poder sustentar a Tiana. A Selena, ela volta, a pessoa precisa ser extremamente poderosa, porque a Tiana, né, essa entidade ancestral que incorpora nela, ela precisa de um canalizador muito forte. Do contrário, a pessoa pode morrer. Por isso que tem essa diferença. Por isso que tem essa diferença tão grande.
fazer o download de toda aquela informação, todas as lembranças de todas as Selenas. Olha mesmo. A Munchaude, ela não é uma simples reencarnação, mas ela é uma emanação lunar, uma presença cíclica com propósito. Ela é escolhida para retornar quando a ordem cósmica precisa ser restaurada, guiada ou advertida. E ela escolhe quando isso vai acontecer. Quando, onde, em quem, como, e normalmente ela costuma voltar mais ou menos com a mesma forma. E aí, gente, a gente já encerrou 2 das 3 e agora nós vamos começar com a Astarela, personagemzinha misteriosa que aparece no cantinho dos livros em algumas vezes. Ela tem uma parte mais importante no Rei Celta. Mas mesmo no Rei Celta ela ainda é bem misteriosa, né, cara? Ela é misteriosa o tempo todo. Os 2 escritores sabem o que é essa criatura. Então. Mas aí a pessoa, a galera que está lendo, vai ficar naquela, o que é isso? Ó, vamos lembrar, no Cálice dos Hereges, o Nicolai tem um embate bonito com ela. O Nicolai tem embate com ela o tempo todo, cara. É porque... Os dois são que nem cão e gato. É porque o Nicolai entende o que a Astarela está querendo com o Brighton. Isso. E o Brighton não percebe, o Brighton fica distraído com os atributos da Astarela. Ele não percebe, ele é iludido. Quem sabe até... Ele é bobo, tadinho. Quem sabe, de repente, tem mais alguma coisa ali envolvendo, fazendo por que o Brighton não sente aquilo. Porque se vocês lembrarem do conto Sweet Leaf, o Nicolai mostra pro Brighton que é ela que está mantendo ele preso no vício, e o Brighton ainda defende ela. Claro, o Brighton fala, porra, Nicolai, você que tá pegando pesado com ela, deixa ela, cara. Tadinha, ela é tão boazinha. Pois é. Ela me faz tão bem. Pois é. Então agora, vamos explicar quem é essa das 3 personagens femininas principais. Vamos lá. A Astarela, ela é o quê? Então, para falar da Astarela, a gente vai ter que começar a explicar um pouquinho mitologia celta. E para começar a explicar mitologia celta, para a gente não partir do zero, eu vou pedir para vocês que certamente quem está lendo os nossos livros e tal, quem compartilha dos nossos gostos, deve conhecer X-Men, certo? Probabilidade então, muito alta. Probabilidade alta. Então, tem um personagem nos X-Men que se chama Banshee. Banshee é um cara, é um irlandês, né? Só poderia ser. Vou interromper você aqui um instantinho. A gente está falando dos X-Men da nossa época, tá, gente? É verdade. Bom, eu acho que tem Banshee nos filmes, não tem? Não, no filme... Ou no desenho? Não, cara, já nem lembro. Só se eles estão arremetendo alguma coisa dos clássicos. Eu não sei. Eu acho que no X-Men, primeira classe, lá tem o Banshee. Mas então, o primeira classe, ele é mostrando a formação clássica dos X-Men. A primeira classe seria mostrando quase a formação clássica. Quer dizer, no Banshee, ele não faz parte da formação clássica. O Banshee, ele faz parte da segunda formação dos X-Men. Pois é. Mas o importante aqui não é nem os X-Men, é o Banshee. É essa palavra, Banshee, que é uma palavra que vem do folclore irlandês. O Banshee é uma criatura do folclore irlandês. Se você pegar o gaélico, a língua gaélica, Banshee, são 2 palavras. O ban, né, o ban, é mulher, e o she pode ser traduzido como fada. Essa palavra inteira, juntando as 2, Banshee, ela forma um contexto que pode ser entendido como fada. E vocês vão ler, quando está falando se fala da Astarela, com... deixa eu passar aqui. Você corta isso aí depois. Falando da Astarela, vocês podem ver nos livros ela sendo tratada como, a palavra está escrita, Ais, Cid, Ais, Si, Ais, Cid, Ao, Cid, da Uen, Cid. Esse Cid
é o Xi. Ele se lê Xi. E Xi é uma palavra que no gaélico tem um significado muito particular. Não é necessariamente fada, mas é monte de fada, monte, morro, morrete, porque se refere a umas construções do Neolítico, do Paleolítico, lá na Irlanda e na Grã-Bretanha, que era chamado montes de fada. Eram túmulos do Neolítico. Então, esse Xi está relacionado a essas construções pré-históricas que no folclore gaélico e celta, ele era relacionado ao outro mundo, às fadas, a criaturas místicas, a essas criaturas que são conhecidas, que se escreve como Ao-Si, mas se pronuncia Oxi. Oxi. Alguma coisa com o Xi, o mesmo Xi do Banshee. Eu acho legal também a gente tentar exemplificar como é que são fadas, porque provavelmente você fala isso, a primeira coisa que vai vir na mente da galera é a Sininho. É aquela fada pós-vitoriana. É aquela fada bonitinha, realiza desejos, vive em cima de cogumelos, essas fadas. A gente está falando de fadas no conceito céltico, gaélico, escocês e irlandês. Que são leves monstros, né? Isso aí. Pra trocando em miúdos, elas são monstros que devoram crianças. E não necessariamente femininas, né? Não necessariamente femininas. É porque a gente tá falando fada, a pessoa imagina logo uma mulher. Mas quando a gente fala da fada nesse conceito céltico, da mitologia irlandesa e escocesa e britânica, podia assumir várias formas. Então, vamos tornando lá para a palavra dos Oxi. De onde vieram essas criaturas e o que são os montes de fada, né? Os túmulos, que eles chamam de... Houveram umas criaturas místicas, seriam os deuses da Irlanda antiga, que eram conhecidos como os Tuatha de Danann. Sim, a gente já comentou sobre eles. Já, pois é. Eles eram os deuses dos celtas da Irlanda. E como os elfos de Tolkien, um belo dia eles se cansaram lá da Terra-média deles e resolveram ir para as Terras Imortais, que são exatamente os portais, são esses montes, que são chamados os Montes de Fada. Então os Tuatha de Danann, quando foram embora, eles se tornaram, quando eles deixaram a superfície, né, o mundo físico, a Terra, e foram para o submundo, o Anum ou Anuven, que é conhecido no folclore galês, que tem entrada nesses montes, eles se tornaram os Oxi. E a Astarela é referida um Oxi. E para a galera conseguir entender legal, a gente tentar, né, dar uns exemplos assim bem legais. A Astarela, ela é um ser que vive à margem do mundo humano, numa outra realidade vibracional. É um outro mundo. O mundo ele é físico, porém ele é sobrenatural. Ele não é regido pelas mesmas leis físicas do nosso mundo. Ele é conectado à natureza, né? Ele é a conexão desse mundo da onde a Astarela vem com o nosso é a natureza. E ela pode assumir, quando ela resolve aparecer, ela pode aparecer da forma que ela quiser. Isso aí, é uma característica intrínseca dessas criaturas, dos Oxi. Normalmente ela aparece como uma forma humana, linda, sedutora, perigosa, uma mulher jovem. Mas ela também pode aparecer como uma velha ancestral, ela pode aparecer como uma fera da floresta, ela pode aparecer como vento, neblina, um corvo. Ela pode aparecer como essas coisas, e mesmo ela aparecendo, ela assumindo a forma de uma mulher, normalmente ela assume a forma de uma mulher jovem e tal, para pessoas determinadas ela aparece de uma forma diferente. Por exemplo,
pro Brighton, ela sempre aparece como uma forma assim mais meiga, mais frágil, sempre como uma, sabe, quase como uma jovem, assim, ela tem aquela personalidade de adolescente pirrenta. Quando ela aparece com o Nicolai, ela já aparece como uma coisa mais ameaçadora, com chifres, galhos. Ela já aparece mais como ela é, ou aquela forma mais próxima da índole dela. O que não adianta nada pro Nicolai, que ele não tá vendo. Não, ele tá pouco se enxergando. Mas o Nicolai consegue enxergar da forma dele, ele enxerga a verdadeira essência dela. Exatamente por isso que ele não gosta dela, que ele sabe que ela não tem a melhor das intenções com o Brighton. Você quer ver um exemplo disso? Ela tem até uma frase maneira, que é uma homenagem a um filme, né, que faz parte da nossa adolescência, que ela fala com o Brighton. Ela assim, apenas ama-me, tema-me, obedeça-me que eu serei sua escrava. Ela fala isso no Sacrifício dos Puros. Pois é. Isso aí, se a galera tá lembrada, isso é uma frase, é uma homenagem ao filme Labirinto, com o David Bowie. Que o David Bowie, nesse filme, é o rei dos duendes. É alguma coisa um pouco relacionada com essa mitologia. Eu ia dizer, Wendel, que no último lançamento nosso, que foi o Monte dos Mortos, o Lendas Volume 3, tem uma história, um conto do Brighton, que se passa em algum momento ali do Rei Celta 1, em que a Astarela, ela aparece nesse conto, conversando com o druida, o Connor. E o druida, ele indaga a Astarela por que desse interesse dela pelo Brighton e tal, e ela revela que conheceu o Brighton quando ele era ainda uma criança. Que a primeira vez que ela viu o Brighton, ele era uma criança que estava sentada no bosque, e ela se impressionou porque ela não tinha intenção de se revelar para ele, e mesmo assim ele a estava enxergando. Ele conseguia vê-la, apesar dela não querer se mostrar. E ela fala assim pro Connor: quando eu o vi, ele brilhava como um pequeno Lu. Lu era o deus dos celtas, o deus da luz. Aí ela vira para ele, pro druida Connor, e depois de dizer que ele brilhava como um pequeno Lu, ela fala assim: então eu queria devorá-lo. Aquela para ele. E uma coisa importante também, gente. Se a gente for pegar as três personagens, ela é aquela personagem que sempre estava ali. Ela não é uma reencarnação. Não. Ela não é uma entidade que possui alguém. Ela é ela. Ela é ela. E sempre teve. Talvez sempre seja. O princípio dos tempos, pois é. Vai estar aí, os mortais vão embora e é capaz dela ficar. Ou não sabemos. É porque ela tem esse quê de mistério, né? Quais são as intenções dela, a gente não sabe. Ela interfere? Sim, ela interfere. Mas por quê? Os Oushi, eles são tidos como seres amorais. Eles não entendem, não tem esse conceito de bom ou mal. Eles podem ajudar, eles podem punir. É uma criança com uma fazenda de formiga, né? É isso, uma criança brincando com a sua fazenda de formiga. E várias vezes nos textos, cara, a gente fala isso. Que tem um momento também, acho que no Sacrifício dos Puros, que a Astarela, por puro ciúme, ela ataca a Madeleine. Sim, ela quase mata a Madeleine. E o Brighton passa, um pito nela, fala, você não podia fazer isso, não se faz isso com as pessoas, bababá. Aí ela fala, eu não ligo pra isso, não me interessa o de bom e mal, isso aí não me interessa. Então, cara, é isso. A Astarela, ela surge no Rei Celta com esse interesse que ela desenvolve pelo Brighton desde quando ele era criança, por essa atitude especial que ele demonstrou para ela. O druida, o Connor, nessa conversa, ele cita pela primeira vez o nome da mãe do Brighton, que é Bloodweed. É uma personagem do folclore galês que
ela significa mulher de flores, né? Então ela tem uma importância pro folclore galês. E quando o druida menciona o nome dela, a Astarela fala conhecendo a mãe do Brighton pelo nome, como se fosse uma coisa assim bem natural para ela, entendeu? Então, o Brighton, será que ele tem alguma coisa de especial, até pela linhagem dele? São coisas que ficam aí para serem descobertas ao longo das histórias. Aí a galera tem que acompanhar, pode indagar, pode perguntar. É isso. Então já acho que a gente pode encerrar, a gente conseguiu mostrar um pouco de cada uma delas. Né? Tentamos tirar todas as dúvidas para mostrar quem são elas. Ou criar mais dúvidas. Se nós criamos mais dúvidas, perguntem. Estamos aí para responder. Semana que vem a gente vai estar de volta, mas aí a gente queria que vocês interagissem, perguntando, e aí? O que vocês querem para a próxima semana ou para os próximos episódios? Manda no Instagram, manda no X, manda aqui mesmo em comentário. Manda sugestões. O que vocês querem? E uma curiosidade também. Dessas 3 personagens, e aí? Qual que mexe mais com vocês? Qual que é a mais interessante? Então, gente, semana que vem, estamos de volta aqui nesse mesmo horário, trazendo para vocês aqui mais informações, pegando as estradas do caminho dos imortais. Ainda bem que eu tô indo pro outro lado hoje, hein? Que a pista do lado de lá tá toda parada. Toda. Deve ter pelo menos uns 4 quilômetros de engarrafamento ali. Não vai nem chegar em tempo de ver a estreia do episódio da semana passada. Não, voltando tá legal. Indo pra Niterói tá assim. Ah, tá ok. Então, gente... Aí, pra você que tá indo pra Niterói, não vai ajudar em nada, porque isso só vai lá semana que vem. A gente tem que começar a tentar fazer um ao vivo. Então, gente, vamos encerrando por aqui hoje. A gente se vê semana que vem. O Wendel Garofalo se despedindo de vocês. Até a próxima. Lariucci se despedindo de vocês, seu correspondente diretamente do Vale do Lunar. Agora voltando para casa. Um abraço. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 3 e 4, desligando.